E durante as últimas semanas, a TV Fevale tem destacado a situação preocupante do Rio dos Sinos. E nosso convidado de hoje é o diretor-geral da Comusa, Mozart Dietrich, que vai trazer dados atuais de registros, enfim, informações sobre o racionamento da água, que também é muito importante para que a população se conscientize. Olá, Mozart, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Bem, o Rio dos Sinos está passando por uma situação bem preocupante, né? O nível da água está baixo, pouca oxigenação. Mozart, vocês também fazem o registro para que o pessoal tenha, enfim, a comunidade tenha noção de como que está essa situação. Qual é realmente o nível normal do rio e o nível que ele está hoje, que é, enfim, de extrema, né, preocupação para as autoridades ambientais. Acho que é importante registrar inicialmente que esta não é uma situação nova. Sim. E há necessidade de tomada de algumas decisões, algumas medidas diferentes do que tem se tomado até agora. Nós estamos convencidos, juntamente com o prefeito Tarcísio Zimmermann, nós da Comusa, de que ou nós mudamos um quadro que está estabelecido na bacia do Rio dos Sinos, no que se refere às lavouras de arroz, produção de arroz, captação de água para a produção de arroz, ou então nós viveremos a cada ano esta mesma situação. Eu cito já de pronto um dado de um estudo elaborado pelo Comitê Sinos, de que de cada 12 metros de água que são captados no Rio dos Sinos, 7 metros são para lavouras de arroz e somente 3,5 metros para abastecimento da população. Portanto, mais da metade da água que é captada no Rio dos Sinos vão para essa atividade, que é muito importante, que é a produção de alimentos, mas que no nosso caso é um número não tão grande assim de plantadores e que vivem disso, então há necessidade, nós estamos encaminhando no dia de hoje, a Prefeitura e a Comusa estão encaminhando um ofício para o Comitê Sinos, participamos ontem de uma reunião no Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, solicitando a imediata suspensão das atividades de bombeamento e num prazo aí de no máximo 4 anos acabar de vez, extinguir... Até 2015, Até 2015. Porque é isso, nós estamos verificando o nível do Rio dos Sinos de hoje, apesar desta chuva de ontem, o nível subiu um pouquinho, somente 3 centímetros, o que é quase nada. Sim. E nós ainda estamos num nível bastante crítico, é 2,31 agora, hoje. Ontem estava em 2,28, uma pequena chuva levantou um pouquinho, mas nos próximos dias o nível vai voltar a descer. Além disto, o que torna muito grave o abastecimento de água nesse período é que essa baixa do rio concentra mais a poluição, incrivelmente também tem mais sujeira no rio e, portanto, a captação de água, os peixes morrendo. Vão ficando sem oxigênio. Sem oxigênio, o oxigênio está quase zero em muitas regiões. E a água que nós captamos, então, nós temos que fazer um tratamento muito caro, com muito mais adição de produtos químicos e muito gasto de energia elétrica para limpar esta água. A água ela continua saindo da Comusa dentro do padrão exigido pelas portarias do Ministério da Saúde, apesar de que nos últimos dias a gente tem recebido algumas reclamações de que há uma pequena mudança na tonalidade, na cor da água da Comusa. Nós estamos respondendo para a população dizendo que isso é normal e que isso não traz nenhum risco. Ela está de que coloração? Ela está um pouco mais levemente amarelada, e isso não tem nenhuma preocupação. O Ministério da Saúde estipula que o tom cor pode atingir de 0 a 15. Sim. A água normal durante o ano nós distribuímos cor 1 ou 2 e atualmente ela está variando de 6 a 8. Portanto, está bastante distante ainda do nível máximo da tonalidade de cor. E a cor é mais uma questão estética, não é uma questão de sanidade. Então, a população pode ficar tranquila. Sim. Que a questão que complica a água é a questão da turbidez, ou seja, os sólidos que estão suspensos na água. Isso nós continuamos no nível 0, portanto a água que a Comusa está distribuindo, ela continua sendo de ótima qualidade e continuará sendo. Só que é um custo muito mais elevado. A captação de água nesse período do ano ela é mais difícil e mais cara. Os níveis do Rio dos Sinos vão continuar baixando nos próximos dias, isso nos preocupa bastante. Porque não há previsão de chuva também, ou... Pelo contrário. A escassez da água, né, das águas da chuva agora são preocupantes. Eu queria saber até quanto que é necessário de chuva para que o rio retome, né, o nível, enfim, normal, talvez não tão baixo como está agora. Nós necessitaríamos nesse período de no mínimo uma chuva de 30 milímetros por semana para manter um nível adequado para o Rio dos Sinos. O nível normal do rio nessa época do ano é 3,5 metros a 5 metros. Nós estamos com metade disto.
Portanto, assim, uma média de 30 milímetros por semana. O mês de novembro, já se encerrou nesta semana passada, a média dele é de 175 milímetros por ano. Choveram 7 milímetros, portanto, uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Já as previsões para os próximos 3 meses, os institutos de meteorologia estão indicando isso, com notícias nada agradáveis, né, de que essa estiagem se prolongará pelo menos até março em função do fenômeno da La Niña e outras questões mais. Portanto, há sim que ter uma grande preocupação e há que ter-se decisões imediatas. E esta decisão, no momento que nós estamos vendo, a única decisão mais efetiva no momento é a interrupção total do bombeamento de água para lavouras que usam água para irrigação. Exatamente. Bem, e nós sabemos que São Leopoldo também a situação está bem crítica. São 32 municípios que são, digamos, atendidos, né, pelas águas do Rio dos Sinos. E já sabemos que São Leopoldo a situação está bem pior. Inclusive, foi disponibilizado um caminhão-pipa aqui da parte da Comusa, né, de 8 mil litros de água, é isso? Na verdade é muito mais. O caminhão da Comusa foi cedido imediatamente para São Leopoldo, é a segunda vez que é feito esse ano, mas a própria SEMAI de São Leopoldo também está encaminhando outros 2 caminhões deles e também um que foi locado especialmente para isso. Estão levando água ininterruptamente para São Leopoldo e nós temos condições sim de ajudar a população de São Leopoldo, porque por mais que se leve com caminhão-pipa, isso praticamente não afeta em nada o nosso abastecimento da cidade. E esperamos que se resolva logo essa situação em São Leopoldo, que a partir de ontem, então, também adotou essa medida de racionamento, assim como outros municípios já estão conversando. Caxias do Sul, que é noutra bacia, também já está querendo começar um racionamento. E é importante dizer que nós só não estamos em dificuldade maior em função da transposição de águas que é feito da bacia do Rio Caí para a bacia do Rio dos Sinos através da barragem do Salto, da hidrelétrica da CE em Canela, que em média por dia transpõe cerca de 10 metros cúbicos de água por segundo. Isso é praticamente 1/3 da vazão do Rio dos Sinos. Significa que se parar esse bombeamento da bacia do Rio Caí para o Rio dos Sinos, nós já estaremos numa situação de causa aqui no Rio dos Sinos. Portanto, além dos 32 municípios aqui da região do Rio dos Sinos, nós estamos utilizando água de outra bacia para também manter o abastecimento aqui na nossa bacia. Bem, e o Novo Hamburgo já está racionando água, né? Eu queria saber os dados, assim, basicamente, já teve uma redução da comunidade em relação à água, mas é necessário mais, né, Mozart? Nós já estamos hoje no 9º dia seguido de racionamento. Nós iniciamos segunda-feira da semana passada. O racionamento, ele, de uma maneira bem simples, nós dividimos a cidade em setores, nós temos 5 setores que a cidade foi dividida e a cada noite, um desses setores, nós cortamos a água. Nós ainda estamos chamando isso de um racionamento brando, diferente de São Leopoldo, que começou ontem já com racionamento de 10 a 12 horas e também durante o dia. Sim. Nós estamos fazendo das 10 da noite até às 4 da manhã, em que é um horário assim que não afeta tanto a população. E esse racionamento já surtiu um bom resultado, um resultado muito bom. Ainda não chegamos a um nível de consumo que nós tínhamos há cerca de 2 meses atrás. A população já reduziu bastante o consumo, mas há necessidade e há possibilidade de reduzir mais ainda. Nós tínhamos há cerca de um mês atrás uma média de consumo de em torno de 1.000 litros de água por dia por economia da cidade, em média. No último final de semana, quando nós então decidimos fazer o racionamento, estranhamente esse consumo passou para 1.700 litros por economia. Então não tinha outra medida que tomar que não fosse essa. Atualmente o consumo voltou a cair para 1.100 litros por economia por dia, o que ainda não é o suficiente, já é muito bom. A população A população pode ajudar mais ainda. Pode ajudar. A gente está percebendo que as pessoas estão ajudando, estão entendendo, mas há sim a necessidade de... Nós estamos iniciando amanhã, a Comusa está iniciando mutirões na cidade, nós estaremos amanhã iniciando no setor 1, né? E vamos de casa em casa conversar com as pessoas, entregar materiais, panfletos, explicar para as pessoas e pedir a colaboração de todos. Tudo que está ou nós economizamos agora a água, ou nós não teremos água neste verão, ou teremos muito pouca água nesse verão. Sim. A conscientização, portanto, é a palavra-chave no momento. Nós não estamos pensando em tomar medidas mais drásticas, tipo multar, tipo sobretaxar. Já estamos com essas medidas prontas, caso for necessário. Caso o quadro de fato se configure como sendo assim de crescente gravidade, de crescente escassez, talvez a gente tenha que tomar essas medidas. No momento não vamos fazer isso. Contamos que a população se conscientize,
pare de lavar calçadas, pare de lavar paredes, muros, telhados. É época de fim de ano, todo mundo gosta que a sua casa esteja pronta, mas esse ano não. Esse ano vamos deixar do jeito que está, vamos esperar para o ano que vem. E é importante então que todos participem, economize água no banho, no chuveiro, dentro da casa de várias maneiras, controle os seus hidrômetros, a população pode perceber através do seu hidrômetro. Primeiro, ver se não tem vazamentos, basta fechar o hidrômetro, aperta ele e fecha todas as torneiras e saídas de água dentro de casa. E se ainda o relógio estiver girando, significa que tem vazamento dentro da sua casa. Conserte esse vazamento imediatamente, até porque tu está pagando mais. Claro, com certeza. Também mexe com o bolso, né? Exatamente. Então, através do hidrômetro, tu já verifica se tem vazamento na sua casa. E outras medidas também importantes que todos podem dar e que vão... Isso é o que vai fazer o diferencial. No momento... O importante é que se conscientizem que realmente é necessário fazer alguma coisa, né? Este é o momento, não adianta querer depois, né? O poder público está tomando, o prefeito já encaminhou um ofício para o Comitê Sinos, já conversou com o governo do estado. Sim. Ontem já participamos da reunião do Conselho Estadual, pedimos a cessação desta atividade de bombeamento imediatamente, porque é ela que está baixando o nível do rio. Isso está posto, está evidente. Ah, não, isso com certeza, né? Mas também é importante que cada um faça a sua parte. Bem, Mozara, infelizmente o nosso tempo é curto, eu ia deixar aí a deixa final para que tu falasse com a comunidade hamburguense, né? Para usar conscientemente a água, mas eu acredito que tu já tenha dito tudo o que é necessário. Agora só esperamos que realmente diminua o consumo e que o Rio dos Sinos, a partir do próximo ano, volte, enfim, aos níveis normais, não é mesmo? Exatamente, eu agradeço muito esse espaço, é importante para estar fazendo esse debate, esclarecendo a população, e nós estaremos distribuindo de casa em casa um material informando como tomar medidas simples para economizar água. Obrigada por sua participação e que o mutirão seja bem-vindo em todos os setores. Também, muito obrigado. Boa noite.